Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Kelly Brito. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre a nossa trajetória, como chegamos aqui em Portugal e as minhas considerações um mês estando vivendo aqui em Portugal, precisamente em Figueira da Foz. Já tive o prazer de conhecer duas cidades, né? A cidade a qual Figueira da Foz, o distrito de Figueira da Foz aí pertence, que é o distrito de Coimbra. Eu fico meio confusa sobre distrito, freguesia, é, tem outro nome lá que se diz, agora eu não lembro, mas eu fico confusa, porque no Brasil é estado, bairro, cidade, né? E aqui, se eu não me engano, é distrito, é, freguesia e tem outro nome que eu não me recordo agora. Mas enfim, ainda lá no Brasil a gente deu entrada no visto de procura de trabalho. Portugal não seria nosso destino final, acumunou que fosse. Nós estávamos pretendendo nos mudar da nossa cidade. Na verdade, eu já estava bem satisfeita com a cidade. Para quem não sabe, eu sou de Jaú, sou do interior de São Paulo, nascida e criada, e eu sempre fui uma pessoa que sempre quis além, sempre quis buscar novos horizontes, né? Mas nunca imaginei que eu fosse atravessar o oceano. Mas como eu falo, né, para Deus nada é impossível, então a minha vida é toda regida por Ele e acumulou que Ele nos trouxe até aqui. Figueira da Foz também não seria a nossa cidade escolhida, mas enfim, vou contar um pouquinho da nossa trajetória do visto de procura de trabalho. Em dezembro, a gente deu entrada no nosso visto de procura de trabalho. O nosso primeiro pedido ele foi negado, tanto o meu, né, veio o passaporte negado e o do meu marido deu reserva fraudulenta. Para quem teve reserva fraudulenta sabe que independente de qualquer coisa que você apresentasse, eles iam se manter a primeira decisão. Como eu participava de todos os grupos, eu falei pro meu marido, não, vamos encerrar esse processo e vamos iniciar um novo processo e fazer da forma certa como tem que ser feita. Tive a ajuda de uma conhecida que acabou que deu tudo certinho. O meu primeiro processo ele durou em torno de cento e poucos dias, não lembro se foi 150 dias por aí. Ele chegou na VFS bonitinho, recebi o e-mail, ele foi encaminhado para o consulado sem nenhum tipo de pendência. Também todo o tempo que ele esteve no consulado se manteve em silêncio total. E eu recebi o e-mail de finalização, fiquei super, hiper, mega feliz, porque só quem tá esperando ali o resultado, né, o encerramento do processo, sabe quanto é angustiante aguardar aquele momento de espera e de incerteza, e a gente vendo vários relatos diferentes, situações, e aquilo acaba gerando muita ansiedade na gente. Mas enfim, meu processo recebi o e-mail de finalizado, chegou o passaporte na minha casa, não tive uma única pendência, passaporte em branco, sem o visto ali, né? Sem o tão sonhado colante. Me decepcionei, chorei, questionei, mas não desisti. Reuni toda a documentação novamente, em menos de 5 dias eu estava enviando um novo processo. Esse novo processo, ele durou 55 dias. 55 dias foi finalizado também, sem nenhuma pendência, e veio ali o visto aprovado. O primeiro processo, ele vem com uma carta falando o motivo do seu indeferimento, estava que eu tive reserva fraudulenta, mas em nenhum momento eu fui notificada sobre isso. Mas passou, enxuguei as lágrimas, dei entrada no processo de novo. E nesse meio tempo, eu estava muito esperançosa com o do meu marido, porque o do meu marido, o consulado já havia tido tratativas com ele, questionando algumas coisas. Pediram novos extratos bancários, pediram antecedentes criminais, a gente mandou, então eu estava muito esperançosa que o primeiro processo do meu marido iria dar certo. E depois de 30, 40, 60 dias, nem lembro mais, nem me recordo, foram tantos dias de angústia, chegou um e-mail falando sobre a reserva fraudulenta. Eu falei pro meu marido, vamos encerrar esse processo, vamos dar entrada em um novo processo e fazer da forma como tem que ser feito. Assim foi feito. No dia do meu aniversário, 8 de julho, a gente reuniu a documentação dele também, depois de uma semana que veio a reserva fraudulenta. Fomos até o consulado de São Paulo pessoalmente, agendamos pelo site e levamos a documentação dele. Lá foi dada a entrada, passou também 59 dias e aí veio o resultado final com um visto concedido.
Tanto eu, tanto do meu marido, nesse segundo processo, não tivemos nenhum tipo de pendência e fizemos reservas pelo Booking. Todo mundo sabe que as reservas que eles pedem, obviamente a gente não vai utilizar. A gente tá vindo com a ideia de morar em Portugal e é quase que inviável você ficar ali 90 a 120 dias, que é o prazo que eles pedem que você comprove uma hospedagem, você se hospedar, né, em um hostel com a sua família, em um Airbnb, em algum lugar assim. Óbvio que você vai chegar e você vai encontrar um arrendamento. Mas, Kelly, então por que você não mandou uma reserva de arrendamento? Porque também tem a incerteza, porque o visto, ele não é uma certeza 100% que será concedido, não. É a autoridade que decide ali se vai conceder ou não vai conceder. Então, como que eu vou arrendar uma casa ainda estando no Brasil sem ter essa certeza? Mas, enfim, vistos concedidos, aí começa aquela incerteza. Ai, meu Deus, será que é isso mesmo que eu queria? Sabe, aquele negócio assim que você espera tanto, tanto e quando acontece você acaba que duvida, né? E aí eu deixei tudo na mão de Deus e nós fomos correndo atrás daquilo que era necessário correr atrás. Aí eu fui contratar uma relocation, super indico o trabalho de relocation. Sei que teve pessoas que já tiveram experiências ruins com relocation, não foi o meu caso. Na verdade, a minha relocation, ela foi além de uma relocation. Hoje nós somos amigas e ela fez um trabalho além do relocation. Me levou a vários órgãos que eu não sabia que chegando aqui teria que fazer. Por mais que eu fiquei aí 1 ano buscando informações e aquilo, quando você chega aqui, na prática é uma coisa, a expectativa é totalmente diferente. Então, assim, informação é maravilhoso, mas quando você chega aqui é outro mundo. Aí encontrei a relocation, ela fez as buscas pelos imóveis, encontramos o imóvel dos meus sonhos. Para quem não sabe, hoje eu estou morando em Figueira da Foz. Ela pertence ao distrito de Coimbra, uma cidade linda, maravilhosa. Assim, eu sou apaixonada por aqui. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu já me senti pertencente ao local. Eu conheci a praia aos 30 anos, né? E hoje o meu quintal é a praia. Eu tenho o prazer de falar que o meu quintal é a praia. Mas enfim, aí arrendamos o imóvel, eu comprei as passagens. Como o meu visto, recapitulando, meu visto saiu antes do meu marido, né? Como, tipo, o meu veio negado primeiro e o dele a gente ficou aguardando ainda, porque poderia ser que o consulado concedesse o visto dele. Então, o meu processo eu dei entrada primeiro e o dele ficou, né, depois atrasadinho. Então, o meu saiu antes. E aí, eu acabei que vim 2 semanas antes, trouxe a minha pet junto comigo. Eu tenho uma Shih Tzu de 12 anos, não era nem, sabe, nem em pensamento passava, assim, pra nós deixar ela no Brasil, porque ela é totalmente dependente da gente e a gente também é dependente dela. Ela é a nossa filhinha que a gente não quis ter, sabe? Então, assim, ela é nossa companheira, ela é nossa parceira. A gente talvez iria morrer de saudade, ela também morreria de saudade, e assim, a gente resolveu trazer. Então, eu vim na frente, 2 malas, um sonho e a cachorra. Cheguei aqui, conheci a cidade, assim, ela é pequena e grande ao mesmo tempo, sabe? Você consegue fazer muitas coisas a pé ou com trotinete. Hoje o meu meio de locomoção é um trotinete. Dias de chuva é mais difícil, mas se tá sol, bem, você vai que vai. Na segunda semana eu já estava trabalhando. Em outro vídeo eu falo mais sobre o trabalho quando eu assinei o contrato com essa empresa. Por eu trabalhar em um hospital, a gente tem um contrato de confiabilidade, acho que é assim que se diz a palavra. A gente não pode falar muito sobre o hospital, isso e aquilo, mas eu estou trabalhando, tá? Encontrei trabalho na segunda semana, já faz dia 2 de outubro, completou 2 meses que eu assinei meu contrato. Meu contrato, ele é um contrato efetivo, não é um contrato a termo, e eu sou muito grata por isso. Ele é um part-time, só que nessa mesma empresa eu tenho horas nesse hospital, eu tenho horas em mais outros 3 lugares, então somando o total ali dá o total de 34 horas. E depois eu vou ver isso mais pra frente. A minha AIME é só dia 29 de julho, 29 de julho não, perdão, 29 de fevereiro. Mas enfim, as minhas considerações Portugal vai ser experiência
diferente para cada imigrante, né? Cada um vai ter sua própria experiência, seja em órgãos públicos, seja em emprego, seja você ter que se reinventar, seja fazer algo que talvez você nunca imaginaria fazer no Brasil. E é isso. Imigrar não é para qualquer pessoa, não é todo mundo que está disposto a abrir mão de tudo que viveu no seu país para recomeçar em outro. Então pense muito bem, emigrar para quem tem filhos, eu vejo o relato de dificuldades das minhas amigas, escola, não é encontrar vaga com escola, mas assim, o português de Portugal, ele é totalmente diferente do português de Brasil. Totalmente diferente, sabe? Eles falam muito rápido, a gente não consegue compreender e na visão deles, nós falamos muito rápido. Mas assim, as crianças têm dificuldade com essa adaptação na escola, então assim, para quem tem criança, tudo é muito mais difícil, mais burocrático, mais burocrático, essa é a palavra. Então pensem muito bem quem tem filhos para emigrar. Não estou falando isso para desanimar ninguém, eu também não tenho filhos, mas é o relato de algumas amigas, né? Enfim, o meu primeiro mês está sendo incrível, é tudo além do que eu sonhei, do que eu imaginei. Eu tive que me reinventar aqui, eu tive que andar muito a pé, coisa que eu não fazia na minha cidade, eu tudo pegava Uber. Eu tive que me reencontrar mesmo, me conectar aqui, sabe? Porque eu fiz como se você comprasse um celular novo. Eu resetei toda a minha vida no Brasil, eu não digo com relação à família, nada, eu resetei todas as experiências que eu tive no Brasil, todo o meu conhecimento que era do Brasil, tudo que eu era no Brasil, e aqui eu liguei como se fosse um aparelho novo. Então tudo é novo para mim. Eu me adapto muito fácil à comida, à cultura. Eu sou uma pessoa muito resiliente, eu sou uma pessoa também muito de me posicionar, que você tem que saber se posicionar quando você vai num órgão. Muitas vezes a pessoa ali, ela te maltrata porque ela não tá no dia bom e ela acha que tem que descontar em você, e as coisas não é assim, então você tem que saber se impor e se posicionar. Eu sei fazer isso também. Então, assim, pra mim tá sendo tudo muito lindo. A questão de xenofobia, eu não posso falar porque eu não sofri. Faz apenas um mês que eu estou aqui, pode ser que eu sofra, pode ser que não, mas quando eu vou colocar na balança uma pessoa que vai falar pra mim, volta pra tua terra, e tudo que eu tô vivendo aqui, com certeza vai sobreviver, vai sobressair tudo que eu estou vivendo aqui, sabe? Não vai ser uma pessoa que vai me abalar, pode ser que sim, eu não esteja no dia bom, e eu repense, mas assim, pessoas ruins tem em todo lugar. Tem no Brasil, tem em Portugal, tem na Espanha, tem na Holanda, tem nos Estados Unidos. Então eu acredito que não é cultural, eu acredito que é caráter, é de cada pessoa, sabe? Então assim, eu não sofri preconceito, eu não sofri xenofobia, pelo contrário, eu trabalho com portuguesas maravilhosas. Eu trabalho os meus senhorios são portugueses maravilhosos. Eu conheci portugueses maravilhosos, incríveis. Tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto com muito respeito. Por favor, pode repetir? Eu não consegui compreender. E eles me explicam, eles me falam. Então é isso. Cada um terá a sua própria experiência. O visto que eu apliquei, hoje ele não é mais possível ser aplicado da forma que eu apliquei, porque antes existia o visto de procura de trabalho. Esse visto continua existindo, porém para profissionais qualificados. Quais são esses profissionais? Ainda não saiu uma lista da qualificação. Então, quando sair, o que eu sei que é qualificação, né? Não é graduação. Então, pode ser que cursos técnicos estejam lá na lista. Mas assim, eu falo que tudo tem o tempo de Deus, né? O relógio dele. E se eu tivesse vindo na época que eu queria, que foi a primeira vez que eu apliquei o visto, que eu queria chegar aqui em abril, não teria sido tão perfeito como está sendo agora. Como eu falei, eu não vinha para Figueira, eu ia para Aveiro. Aveiro também é uma cidade linda, incrível, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer. Tem muitas ofertas de emprego, muitas oportunidades mesmo. É regida pelo turismo, também tem muitas indústrias, tanto que antigamente Aveiro pertencia ao distrito de Coimbra. Hoje não, hoje ela é seu próprio distrito ali, ela é autossuficiente.
entendeu? Mas assim, eu não me arrependo em momento nenhum de ter vindo para Figueira. Como eu falei, também consegui trabalho na segunda semana e tô trabalhando, tô amando o meu trabalho, tenho uns horários muito bacanas, flexíveis, e é isso, é isso. As minhas considerações são: estude o lugar que você pretende migrar, se mudar, veja se você está disposto a se reinventar, se você está disposto a abrir mão de tudo que você era para renascer novamente, porque aqui é tudo novo, é documento. Tipo, seu RG e seu CPF não vale de nada aqui. É o teu passaporte, o teu NIF e teu NIS. O teu passaporte, o teu NIF é como se eu fosse o teu CPF do Brasil, o teu NIS é como se fosse teu PIS, sua carteira de trabalho. Então é isso. O SUS é o número do utente e por aí vai, sabe? Então é tudo diferente. Aqui você renasce. As minhas considerações finais Portugal está sendo além daquilo que eu imaginei, além daquilo que eu sonhei. Eu vim para somar para o país, eu não vim para pegar lugar de ninguém, eu não vim para disputar nada com ninguém. Eu acredito que o que é meu será meu, o que é seu é seu. Deus tem um propósito para todos abaixo desse céu. Então, assim, sabe, eu não vim para maltratar português, eu não vim para ser maltratada por português, eu não vim para querer impor a minha cultura, eu respeito a cultura deles. E é isso aí, juntos vamos somar, né? Juntos vamos crescer. Mas as minhas considerações finais Portugal está sendo incrível, maravilhoso, além daquilo que eu sonhei ou imaginei. Então esse é o vídeo de hoje, um pouquinho das minhas vivências aqui em Portugal, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Uma hora eu fico boa nisso e vou deslanchar e gravar para vocês, tá bem? Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.